Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre função do primeiro grau. Vamos falar sobre raiz ou zero da função do primeiro grau. A gente diz que chama-se raiz ou zero da função do primeiro grau de uma expressão f de x igual a x mais b a todo e qualquer valor de x para os quais f de x é igual a zero. Em outras palavras, os valores de x que faz a função ficar nula, ficar zerada. Na forma prática, consiste em resolver a equação do primeiro grau igualando a zero, onde a gente cancela o b positivo com o b negativo e cancela a multiplicação por a com a divisão por a. Graficamente, o zero da função é o ponto aonde a reta da função intercepta o eixo x. Então, nesse local chama-se raiz ou zero da função, como eu mostrei no slide na gravação anterior. Então, geometricamente falando, o zero da função do primeiro grau é a abscissa, que é o valor de x, no ponto em que a reta corta esse eixo. Com relação ao estudo do sinal, estudar o sinal da função do primeiro grau consiste em determinar para quais valores da função ela admite ser positiva, nula ou negativa. Então, no estudo do sinal, devemos considerar dois casos basicamente para poder determinar. Primeiro, se a função ela é do tipo crescente, quer dizer que a reta ela tende a crescer à medida que os valores de x aumentam. Então, quais são as duas situações? Primeiro, se a reta for crescente e se a reta for decrescente. Se a reta for decrescente, primeiramente a gente determina a raiz da função, que é o ponto que corta o eixo x, que é no menos b sobre a. E a partir daí a gente analisa. Se isso daí for menor do que a raiz, significa dizer que o y vai ser negativo, porque a função vai estar tocando na parte negativa do y. O gráfico está tocando na parte negativa do y. Se ela for igual à raiz, significa dizer que o y é zero, porque está exatamente no ponto da origem. E se admitir valores maiores do que a raiz, se forem valores maiores do que a raiz, a parte da reta da função ela está acima do eixo x, tocando em y positivos. Então, a gente tem a variação do sinal no lado negativo, no lado positivo e no zero, a depender da raiz da função. Na função crescente, ela é negativa antes da raiz e positiva depois da raiz. Já na função decrescente, inverte esse sentido, que na função decrescente, antes da raiz, as imagens serão positivas e depois das raízes, as imagens serão negativas. Mas para que serve essa análise, professor? Quando a gente fala em estudo de inequações envolvendo o primeiro grau, a gente precisa dessa interpretação e até para poder entender um problema que seja dado. Então, às vezes, em um problema de interpretação, a gente precisa dessa análise do sinal da função para poder representá-la e expressar graficamente. A gente vai fazer um estudo do sinal dessas funções. No Jamboard eu vou resolver uma tela dela e a gente vai para o Meeting, para o GeoGebra para executar alguns comandos. Então, em síntese, relembrando mais uma vez, o estudo do sinal ela depende basicamente se o valor de A é positivo ou se o valor de A é negativo. Então, se o valor de A for positivo, o gráfico será crescente. E se ela é crescente, a gente tem a situação, para os valores de x maior do que a raiz, você vai ter imagem positiva. Para valores iguais à raiz, você vai ter valores nulos. Para valores menores do que a raiz, você vai ter imagem negativa. Já quando a gente vai para menor que zero, significa dizer o quê? Que a função ela é decrescente. E se como ela é decrescente, você vai ter para valores maiores do que a raiz, ou seja, para números que vêm depois da raiz, as imagens são negativas. Para o valor da raiz, a imagem é nula, porque é onde intercepta o eixo x. E para valores abaixo da raiz, você vai ter valores menores do que zero, porque depois da raiz as imagens vão ficando cada vez mais negativas. Pronto. Vamos então pegar um exemplo aqui para resolver e depois a gente vai para o software do GeoGebra para resolver as outras demonstrações e analisar o que é que acontece. Então, eu tenho uma função aqui, f de x igual a x menos 4. Se eu quero fazer o estudo do sinal, a primeira coisa que eu tenho que analisar é a raiz da função.
E a raiz da função ela é obtida quando a gente pega f de x igual a zero. Ou y igual a zero, que é a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui. Minha função f de x igual a x menos 4. Então vou pegar aqui. Se f de x é igual a zero, isso implica dizer que x menos 4 é igual a zero. Se x menos 4 é igual a zero, a gente vai resolver essa equação e vai encontrar que x é igual a 4. Aí o que é que a gente faz? Desenha uma reta com o eixo x, analisa o valor de a da função. Aí vamos lá. A função é f de x igual a x menos 4. O valor de a é aquele que acompanha x. Então, no caso, o valor de a é o número que está aqui na frente, que é o 1. O valor de b, que não é necessário nesse caso, é o valor que independente, é o linear, é o menos 4. Aí a gente vai e analisa. A é igual a 1, isso é maior que 0, então a função ela é crescente. Então eu vou desenhar uma reta com a natureza de crescente aqui. Pronto, tem uma reta. Este ponto que intercepta o eixo x é exatamente 4, porque 4 é a nossa raiz. E agora vamos para o estudo do sinal. Como é que a gente estuda o sinal dessa função? Simples. A gente analisa o seguinte, ó. Depois do número 4, como isso aqui está acima do eixo x, a gente vai dizer que os y é positivo acima de x. Este outro lado, como está abaixo, os valores de y que estão para baixo, eles são negativos. Então tem um y negativo. Então o que é que a gente vai concluir aqui? X vai ser maior do que 4. Isso implica dizer que o y da função é maior que 0. Ou se você quiser chamar f de x também. Se x for exatamente igual a 4, o y dessa função será o próprio 0. Se o x, porventura, ficar abaixo de 4, o nosso y vai ser menor que 0. Aonde é que a gente vai utilizar isso aqui? Se isso aqui fosse uma inequação x maior que 4, ou x menos 4, maior que 0, na hora de resolver essa equação, a gente ia concluir que x é maior que 4. Porque você está pedindo aqui maior que 0, está perguntando aonde os y deles são positivos. Então, quando a gente resolve e iguala, a gente analisa o sinal para a direita e para a esquerda da raiz, é positivo ou negativo. E com base nisso, a gente vai definir a solução, sem precisar trabalhar com o sinal da desigualdade o tempo inteiro. Agora, vamos fazer um estudo do sinal. Eu construí aqui um applet e uma atividade que vai ser disponibilizada para vocês analisarem. Eu só vou verificar aqui como é que vai ser verificada. E o applet constitui em o quê? É uma questão, um questionário, onde vocês vão manipular ele para poder analisar. Então aqui, ó, eu tenho chamado coeficientes deslizantes, coeficiente de entradas, ponto de interseção com eixo x, ponto de interseção com eixo y, mostrar y da função, que é o gráfico, o y da função, e mostrar o cálculo do zero da função. Então, como é que calcula a raiz da função? Então, a gente tem aqui essa função, controles de deslizante. Aqui está aqui, para me manipular. Eu estou dizendo que o b é 0, então está passando na origem. A é igual a 1, então é uma função do tipo identidade. O que isso consiste em dizer? Se eu clicar aqui no x, eu vou visualizar. Quando eu digo que x é 1, o resultado é 1. Quando eu digo que x é 2, o resultado também é 2. X é igual a 3, é 3. Isso é a função identidade. Agora, se eu disser que a é diferente de 1, essa função é só chamada de linear. Por que linear? Porque ela tem b igual a 0 e a é diferente de 1. Essa é a função linear. E a gente define como função afim a função que possui o coeficiente a e o coeficiente b. Então eu tenho aqui uma função afim. Agora vamos analisar o estudo do sinal dela. Então vamos lá. Primeiro, o ponto de interseção com o eixo x, a gente sabe que é a nossa raiz da função. A raiz da função, inclusive está dando aqui no cálculo 0,82, está aqui aparecendo, e eu pedi para apresentar também no resultado em forma de fração. Agora, eu quero mudar o valor de a, eu vou dizer que a é 3 e b é menos 2.
Deixa eu ver se consegue travar b igual a menos 2. Pronto. A igual a 3 e b igual a menos 2. Então eu tenho aqui fazendo a conta, dá 2 terços. 2 terços é a relação de menos 2. O oposto de menos 2 é 2 positivo, dividido por 3 vai dar 2 terços. Aqui então é a raiz dele. A interseção com o eixo y, se eu quiser, eu localizo, ó, 0 menos 2. X é 0 e y é menos 2, que coincidentemente é o valor do b. E o valor de A, como é que eu faço para achar, para dizer que o A é 3? Se eu olhar aqui, o eixo X, nesse ponto do 0 até... Eu vou botar aqui numa posição que seja mais fácil de enxergar e calcular. Deixa eu botar A igual a 4. Pronto. Ó, vamos ver o que variou. De x igual a 0 até x igual a 1, a distância é 1. Então, no eixo horizontal mudou 1. E no eixo vertical, de menos 2 até a altura 2, qual é a distância? De menos 2 a 2, a distância é 4. Que é 1, 2, 3, 4. Então, se eu pegar 4 e dividir por 1, dá 4. Então, o coeficiente da função é 4. E o menos 2 que aparece é o valor de b aqui, onde corta o eixo y. Sempre é assim. Então pronto, já tenho essa função. Agora vamos ao estudo do sinal da função. Deixa eu mandar ocultar aqui, ocultar esse. Aí vamos analisar o estudo do sinal da função. Como é que a gente analisa o sinal da função? Eu vou pedir aqui para analisar o y da função. Olha o que é que acontece. Eu vou reduzir aqui o valor de A. Vou botar o B aqui. Pronto. Então olha o que é que está acontecendo aqui. A raiz da função, ela está aqui. Vou mandar aparecer aqui. A interseção é a raiz. Então, olha o que ele está dizendo. Para x maior que menos 0,42, o y é maior que 0. Então, se eu pegar o valor aqui, ó, os y todos aqui estão na parte de cima, são positivos. Agora, quando eu pego exatamente em cima, ele vai dar igual a 0, que é mais difícil de provar. E aqui ele está dando já negativo. Por que ele está dando negativo? Porque ele está dando valores menores do que o que eu estou pedindo, para valores negativos. A imagem está sendo negativa, a imagem positiva. Se A for negativo, acontece a mesma coisa ó, quando eu desloco. A negativo. Quanto maior o valor que eu pegue para x, mais negativo ela vai ficando. Quanto menor o valor que eu pegue para x, mais positivo ela vai ficando em relação à raiz da função. Isso é a função é decrescente. Isso aqui é a análise. Então, o que é que vocês vão fazer na hora de responder? Vão ler a pergunta. Ó. Aqui tem um botãozinho de resetar a questão. Então, se você clicar aqui nele, ele reseta a construção para o ponto inicial onde eu deixei inicialmente. Então, aqui, ó, marque a caixa coeficiente deslizante. Altere o parâmetro A. Qual a influência desse parâmetro no comportamento do gráfico? Observação. Mantenha o parâmetro B igual a 0. Então, você vai aqui, controle deslizante. E você vai fazer o que com o controle deslizante? Você vai alterar o parâmetro A. Então, você vai modificar o A. E você vai ver o que é que esse A influencia na função. Aí você vai analisar e vai marcar a resposta que você acha correta. Essa verificação de resposta só aparece para eu como professor. Vocês, ao final, vai ter um feedback meu informando se vocês acertaram ou erraram esses questionamentos relacionando o estudo do sinal da função. Então, vou disponibilizar junto com a gravação dessa aula para vocês resolverem o estudo do sinal da função e uma atividade já dentro do software do GeoGebra.